Mas assim, pra mim foi mais épico o Fluminense do que o Palmeiras. Porque o Fluminense jogou contra o Flamengo com 2 gols de vantagem pro Flamengo, irmão. O Palmeiras jogou contra o Água Santa, que é um time que não... Assim, desculpa, a gente tem que valorizar tudo, mas é difícil de ir pra uma outra final. Pode acontecer, mas é difícil. Agora, o que o Fluminense fez, acho que poucas equipes fizeram num campeonato regional. O que o Fernando Diniz fez ontem já o coloca num patamar acima daquele que ele estava antes. De poder realmente conquistar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, o Fluminense está pronto para isso. Do Palmeiras, o que o Palmeiras fez no primeiro jogo, a gente sabia que aquele não era o futebol do Palmeiras. O futebol do Palmeiras foi o que aconteceu ontem. E por isso que ganhou de 4, podia ter ganhado de 5, de 6, de 7. Há uma diferença monstruosa do que o Fluminense fez do que o Botafogo. Não tirando os méritos nenhum do Palmeiras e do Água Santa também, gente. Mas o que o Fluminense fez ontem foi épico mesmo, não tenho dúvida disso. Você pensa assim, Pedro Ramiro? Tudo bem, craque? Boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha. Eu penso assim também. Aliás, eu acho agora até que com esse título, Fernando Diniz pode começar a deslanchar, né? Porque a gente pega alguns estigmas, algumas coisas que existem no futebol, que as pessoas às vezes ficam colocando, até o caso do próprio Endrick. O Endrick precisava de um gol, e saiu quando mais precisava, nas finais, quando o Palmeiras mais precisava dele. Então acho que agora pode ser até uma possibilidade do Fernando Diniz ampliar um trabalho que já era muito bem feito. Agora, sobre o Vitor Pereira... Não, era bem feito, mas não tinha ganhado nenhum título importante. E eu sou daqueles que sempre cobrei ele. Verdade. Em relação ao comentarista. Muitas vezes eu não gosto da forma que ele joga. Sim. Agora, quando ele ganhou um título como esse, que perdeu o primeiro jogo de 2-0, aí ganha um outro de 4, peraí, cara, ganhei o título, pô, tô sendo falado no Brasil inteiro e posso ser treinador da seleção. Isso se deve ao título, porque se ele não ganha o título e joga mais ou menos, se ele ganha de 1-0 e perde o título, jogando bem pra caramba, nós não iríamos estar falando com ele da seleção, porque ele não ganhou o título. Então, se ele se acostumar a ganhar títulos como Abel Ferreira, sem dúvida nenhuma. Mas pra mim o técnico da seleção tem que ser o Abel Ferreira. Mas o Fernando Diniz, ganhando esse título, talvez ele tenha gosto de ser um cara vencedor, não só da forma de jogar, mas ganhando o título, meu irmão. Eu acho ainda muito precoce pra falar em Fernando Diniz na seleção brasileira, viu, craque? Acho que desde quando começou essa discussão, acho que agora não faz sentido. Você tem treinadores hoje muito melhores que o Fernando Diniz. Pô, o Abel Ferreira hoje, pra mim, mais do que Ancelotti, é o cara que mais merece seleção brasileira, na minha visão. Mas não quer, né? Mas não quer. Pelo menos é o que parece. Ele falou até em entrevista ontem que a Rede Record que não queria, enfim. Sobre o Vitor Pereira, bem rapidinho, craque. Quem não quer o Abel Ferreira, disse? Ele falou que não tá pensando nisso. Não, ele falou que não quer ou não tá pensando nisso, é diferente. Quando eu não estou pensando em ir para determinados lugares, eu tô pensando só ali. Então ele é campeão da Paulista. Pô, vem a pergunta de seleção. Não tô pensando nisso agora, tô pensando no título. Ele falou, não, eu não quero, porque a Leila disse no Canal Livre que libera ele a hora que a seleção brasileira ou a CBF entrar em contato com ele. Se eu fosse a CBF, entraria em contato com ele, ou com o Ancelotti, ou com o Dorival Júnior, com o Fernando Diniz, porque tem que ter treinador. Agora, não pensando nisso no momento, isso não quer dizer que ele não esteja pensando em ser treinador de uma seleção. Penso eu. Isso, na verdade ele não falou que não quer, é importante pontuar. Ele falou que não pensa nisso agora e que não recebeu nada. E então, Abel Ferreira, assim, mas é o nome, na minha visão, né, craque? É o que mais merece, é o cara que tem mais possibilidade de assumir e conhecer os jogadores brasileiros, coisa que o Vitor Pereira não conhece nada. Desde que ele estava no Corinthians, ele já demonstrava que não conhecia nada dos atletas. Não caiu ainda? Não caiu ainda. Oficialmente não. Não, oficialmente não. Então... Mas tem muita coisa aí, tem muita gente falando, né, Paulo do Vale? Sim, né? Muita gente, né? Algo já dado como praticamente certo lá na Gávea, essa saída do Vitor Pereira, né? E o Tite, né? O Tite, que na verdade é uma notícia velha, né? Pra quem escuta os donos da bola e a rádio... da bola, né, craque Neto? Velha, né? Velha. Faz tempo que eu falo isso, que ele vai ser o treinador do Flamengo. Velha. Penso eu. Vamos lá, então.